Feche os olhos. Pare para escutar. É a senhora que chega sem se apressar. E toda a galeria ao meu redor se torna lúgubre. Escuro enfeitado de vagalumes cegos orna. Com a expressão do tempo se confunde. Mude. O barro em que piso se transforma. O medo que sinto vai embora. O peso que carrego não some, mas também não mais me mata. Abra. Episódio de hoje: Nanã nos molda e emancipa. Este é o podcast Vitoriosa, um espaço de escuta sobre as estratégias ancestrais femininas de prosperidade, reconhecimento e sucesso nos Itãs das Iabás. Este podcast foi idealizado e realizado pelo Instituto Axé Dudu em parceria com a Mascavo Studio. Nossa primeira temporada contou com todo o apoio e suporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da emenda parlamentar do deputado Carlos Mink para potencializar todos aqueles que saem das instituições de ensino em busca do seu lugar no mundo e no mercado de trabalho. Através das características únicas das Iabás e seus domínios poderosos, aprendemos a reconhecer nossas identidades, forças e fraquezas de maneira direcionada ao sucesso profissional. Olá, vitoriosas! Sou Iapala de Odé, dirigente do Ilê Axé Xegun Odé, Guapimirim, Rio de Janeiro, presidente do Afoxé Moifá, pesquisadora convidada do Grupo Africanias da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o podcast Vitoriosa com mais um Itã, mais uma história que eu vou contar para vocês, que se chama Xangô seduziu o seu povo e usurpou o trono de Ogum. Nanã, a avó de todos os orixás, sempre costurava, para todos os orixás e confeccionava bonecas. Um dia, Xangô precisava ir numa festa muito importante, onde Ogum seria coroado. E ele foi procurar Nanã, porque ele não estava sem roupa. Nanã prontamente foi lá no seu cesto de retalhos e confeccionou uma roupa linda, maravilhosa para Xangô. Era uma roupa muito colorida. Ela utilizou esses retalhos e fez um saiote para Xangô. Xangô foi todo pomposo para a festa onde Ogum seria coroado. Chegando lá, Xangô encantou a todos. Todos ficaram, que beleza, que lindo. Xangô, sendo Xangô, foi lá e sentou no trono de Ogum. Foi tanto encanto, que ninguém percebeu que ele tinha sentado no trono de onde um outro seria coroado. E até o dia de hoje, ninguém teve coragem de tirar Xangô desse lugar. Então eu chamo para o nosso papo, para falar sobre o orixá Nanã, Andressa Ferreira. Andressa, ela é formada em comércio exterior, atuou durante 11 anos no mercado internacional. Durante esse período, ela iniciou a sua jornada com a moda, fazendo marketing em moda pela Escola de Propaganda e Marketing. E abriu a sua marca Kaizen Story. Há mais de 10 anos pesquisa moda e, a partir desse mergulho aos princípios africanos da autoimagem, nasceu o projeto Reescrevendo a História da Moda. E a partir de narrativas negras, na Neite Escola, que é o seu empreendimento de educação em moda, onde o negro é visto por ele mesmo. Andressa, muito obrigada por aceitar participar desse projeto, desse podcast chamado Vitoriosa, e falar sobre o orixá Nanã e da sua experiência, para dar mais um suporte para os acadêmicos que estão se formando ou os recém-formados nas universidades da vida. E eu gostaria que você se apresentasse melhor. Eu quero agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui e falar de Nanã, que é a minha senhora, que vai pautar essa nossa conversa e também que pauta a minha vida. Então, eu me sinto muito honrada, muito feliz e estou muito agradecida por esse momento de estar aqui falando de como Nanã molda e emancipa. É engraçado que o que chama a atenção nesse Itã é que Nanã não foi citada,
no título desse Itã, né? A história diz que Xangô e o seu povo usurpam o trono de Ogum, né? Nanã encanta seu povo, né? Nanã é uma figura central desse Itã, dessa história. Dito isso, é bom a gente observar quantas profissões existem para que outros sejam protagonistas, né? Xangô precisava de uma vestimenta adequada. Andressa, eu gostaria que você contasse pra gente o que te impulsionou a abrir a escola de corte e costura para pessoas negras. E é de uma grande responsabilidade, né? Esse tema em que Nanã nos molda e emancipa, e que encaixa muito bem no que me fez trazer a Neide escola na rua, assim, colocar a Neide, né, na rua. A Neide, ela veio numa necessidade de reafirmar e resgatar o nosso antigo ofício, que é a costura. Esse ofício que foi tomando conta por conta da abertura dos portos em 1994, e então as pessoas começaram a importar as roupas e as marcas começaram a também confeccionar fora. Isso começou ao longo dos anos, né? As pessoas foram deixando de confeccionar suas roupas dentro do país, e aí começou a ficar extinto a profissão. Então, quem tem marca pequena como eu, né, que é a Kais Store, a gente começou a ter dificuldade de encontrar mãos de obras qualificadas, mãos de obra que pudessem produzir artesanalmente, né, em pequenas quantidades e com a mesma qualidade. Então, por conta dessa necessidade, né, não só de resgatar, mas também de produção mesmo, né, da nossa marca, né, de manter a nossa marca viva, eu comecei a criar a escola, que era para as pessoas aprenderem tanto a modelar quanto a costurar também. Até porque essa modelagem para os nossos corpos, né? Existe uma coisa muito quadrada, existe uma coisa muito encaixotada. E quando você fala dessa importação, né, de roupas, são roupas com um tipo europeu, né? Exato. E aí, as nossas ancas, onde ficam? Exatamente. E os nossos peitões de Iemonjá, onde ficam? Né? Então, foi a partir dessa necessidade? Muito, porque eu trabalho com modelagens, né, acima do 48. Eu atendo mulheres até 60, sabe? E então a gente trabalha mesmo sob medida. Então, como produzir isso, né? Porque a modelagem, ela não é você só aumentar 2 centímetros, 4 centímetros. Você realmente precisa desenhar no corpo. E esse corpo que é invisibilizado de várias formas, né? Desde a roupa, até mesmo as grandes importâncias, né? Não se dá importância ao corpo negro nos hospitais, por exemplo, né? Que é o que mais pode tomar, que menos toma anestesia, né? É o que menos se importa na hora do parto. Então, são esses corpos e são corpos reais, né? Muito mais, né? Do que um corpo de 34, 36 que eles trazem. Então, a Neide, ela veio com essa necessidade mesmo, né? De produzir para esses corpos que falam de nós, né? Que falam das nossas, que falam... que vestem, né, e que andam e que dançam e que se comunica com o mundo. Engraçado como você fala, né, sobre modelagem. Nanã, né? Nanã é o orixá da natureza que representa a lama, representa a Nanã, né? A lama é aquilo que modela. Exato. Né? E aí a gente percebe que o nosso corpo tem uma modelagem. Né? E é uma modelagem que vai além
né, de uma roupa que cabe no nosso corpo, né? E eu acho que a gente precisa caber também em outros espaços, né? A gente precisa das nossas roupagens. E eu acho que a Nath, ela vem muito nesse lugar, né? E é engraçado que nesse TAM, né, precisou de um outro personagem, que a gente fala da Xangô, que usurpa o trono de Ogum, né? Mas a gente precisou de uma outra figura, um outro personagem, que no caso foi Nanã, para suprir a necessidade de Xangô, certo? Sim. E aí você acredita, Andressa, que a academia necessita se adequar para ensinar os seus alunos que a população negra tem a sua especificidade? É preciso haver um recorte racial, uma outra sensibilidade em todas as outras cadeiras da universidade? Certamente, sim, fielmente, né? Eu acredito. Urgentemente. Urgentemente. Por favor. Pedimos socorro, né? Eu acredito que o negro, ele é uma outra humanidade, né? Ele, geneticamente, né? Biológicos. Não somos. Não somos iguais. Biologicamente, esse corpo melanizado, ele não é só para dar a cor, né? Ele é para dizer porque nós nos diferenciamos quando dançamos, como falamos, como andamos, né? Como nos gesticulamos tão diferente e pensamos tão diferente, né? Então, um recorte só não é suficiente, é como se fôssemos uma filial. E então, é entender que somos matriz, né? E essa humanidade, ela necessita dessas especificidades, né? Ela necessita de, por exemplo, na medicina, entender, há uma pesquisa recente, né, que a necessidade de entender a partir do gene, genética, né? Entender como somos a partir dos nossos genes, como a gente, para poder começar a desenvolver as curas para as nossas doenças, como falciforme. Então, até chegar aqui onde a gente está falando sobre a roupa, a modelagem para os nossos corpos, é entender isso, sabe? Que biologicamente somos diferentes. Somos matrizes, né? Somos uma outra humanidade. E que esse corpo necessita urgentemente ser visto com essas especificidades, né? Então, a NEIT, por exemplo, ela é uma escola que eu falo onde o negro é uma pessoa segura para se expressar. Ela pode ser e eu só falo dele. E eu não falo dele a partir de 500 anos atrás, porque muitos ainda acreditam que chegamos aqui, né, que existimos só depois da escravidão, né? E a gente vem há milênios, somos o primeiro ser humano a existir na Terra. Então, se essa pessoa negra surge há milênios, ela tem especificações. E tem especificações, né? Por exemplo, no Antigo Egito temos a primeira universidade que existiu, né, de medicina. Para poder se formar em medicina levava-se 40 anos. Então não é uma coisa para, sabe, que a gente vai falar só de um recorte, que a gente vai falar só de uma especificação, sabe? Ou de só uma matéria na faculdade. A gente precisa reestruturar tudo. Reestruturar toda essa universidade que fala pela gente ainda e acredita que eles sabem das nossas necessidades e sabem de quem nós somos, sabe? Urgente, né? Urgente. Urgente. E isso que você fala, eu lembro, eu mais nova, né? Eu tive uma bolsa numa escola de dança. Uhum. E aí se falava assim, tem que usar meia calça, cor da pele. Cor da pele de quem? E eu éramos eu e uma outra amiga que ganhamos essa bolsa, né? Cor da pele de quem? Né? Qual é a cor disso? É bege, a cor da pele. Cor da pele de quem? A gente precisa realmente olhar
a academia de uma outra forma, né? Isso que você Sim. está falando é fundamental. E assim, são tantas carreiras que a gente imagina, você está direcionada para a moda das pessoas pretas, né? Mas aí eu pergunto sobre a indústria têxtil, por exemplo, né? Qual é essa paleta de cores para a população negra? Haja vista que a gente tem um país onde mais da metade é a população negra, Sim, né? Então existe uma paleta de cores para isso, sim. né? Existe uma tendência para a moda preta. E aí a gente vai para além disso, né? Você citou a medicina, por exemplo, né? Eu posso falar também da psicologia. Hoje a gente tem terapeutas que Pois. trabalham com a psicologia africana, Exatamente. né? Então acho que você acha que a academia precisa romper com esse preconceito? Porque quando a gente fala de psicologia, por exemplo, que é a nossa saúde mental, Exemplo. né? Sim, Nós éramos sãos. Éramos exatamente. felizes até o sequestro, né, então a gente tem um DNA aí de muita dor, de Rompido, né? muita perda, Isso. inclusive a tentativa de perder a nossa identidade, né. Sim, Roupa é uma identidade, sim, turbante é uma identidade, as tranças é uma identidade. Mas vamos falar da nossa saúde mental, sim, né, sim. também. Entre terapeutas brancos e Nossa, terapeutas negros, há uma turma que se importa com nossos corpos. Aí eu exatamente. deixo a pergunta, adivinha qual turma, adivinha quem, né. E aí, aonde você acha que essa modelagem, né, as pessoas que estão saindo da academia agora, né, eh, dentro das academias, sabemos, dentro das universidades, todo o programa é um programa de ensino voltado para uma literatura, né, uma literatura branca, Ocidental, né? ocidental, totalmente, né. O que você pode dizer para as pessoas que estão saindo da academia, né, de como ela pode olhar o corpo preto dentro da sua carreira mesmo, daquilo que ela escolheu para fazer, né. Porque Tem um livro que eu gosto muito e que pauta muito como eu trago as minhas metodologia, que é a Deseducação do Negro. E eu acredito que as academias hoje ainda, elas trabalham dessa forma, porque ela é colonizada, né, ela é ocidental, ela é colonizada, ela é branca. Eh, e ela tem é isso, né, ela é bem específica. Ela tem cor, ela tem classe, ela tem, sentidos e formas e estrutura que ainda nos aniquila, né, que ainda nos mata, porque a gente fica o tempo todo tentando caber e não pertence. E ficamos, assim, tão perdidos quando a gente sai da faculdade, da academia, porque, assim, aonde eu vou pertencer, aonde eu vou caber, né? Ou você tenta se moldar, ou você tenta criar uma outra modelagem, né, que nem uma roupa muito apertada, ela não tá cabendo em você. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma remenda, mas aquela não é a modelagem original, né, aquela não é não tá feito para o seu corpo, está remendado. Então como a gente vai ou você faz uma roupa nova. E eu acredito muito nisso, sabe? É importante ainda a gente ter os saberes deles e também ter os nossos saberes. Ter essa dualidade de conhecimento para poder ainda transitar, se manter vivo. Essa é uma estratégia que de uma herança africana que as nossas mais velhas nos trouxe, que é essa habilidade de transitar entre os dois mundos, né. Então eu acredito muito que os acadêmicos, quando saem dessa faculdade, precisam ter essa esperteza, essa malandragem de transitar esses dois mundos, né, que são os saberes deles, a gente tem isso daqui, e também entender os nossos saberes. E como fazer isso?
que tenha um impacto para a nossa comunidade, para o nosso povo preto, porque não existe, ainda não é possível trabalhar só para si. Ainda é muito importante que pensamos e trabalhamos para a nossa comunidade, que que tem tanto ainda na falta, ainda não, né, quando o pessoal fala assim, a favela venceu e ganhou, ninguém venceu. Enquanto tem gente morrendo, né, teve agora um rapaz correndo, foi atropelado, jogaram o corpo e não tá nem aí, porque era um corpo preto correndo. O que esse corpo preto tá fazendo? Ele não pode estar sendo um corredor. Ele é uma pessoa que eles vão dizer que tem uma doença mental, ou que é uma pessoa que não serve para nada. Esse corpo é um objeto, ainda nos vê em 2025 como um corpo objeto, como um corpo sem significância, né? Então é importante que os academicistas entendam e trabalhem essa saúde mental, porque é, né, de uma extrema necessidade você fazer essa dualidade, né, de trânsito dos mundos, né? E falando de Nanã, né, eu digo que Nanã é um orixá que é emancipado. Isso é maravilhoso, né? Ela já disse algumas vezes para algum, por exemplo, que não precisa dele para nada. E aí, a partir disso, ela começa a confeccionar suas próprias ferramentas. Suas próprias ferramentas. Se não fosse o barro de Nanã, né, que ela ofertou para o Batalá depois de uma mancada dele, o ser humano não seria modelado. Né? Se não fosse a habilidade em confeccionar uma roupa para Xangô e Xangô poder encantar pessoas, né, Xangô não teria ocupado o trono de Ogum, por exemplo. Sim. Né? Como o seu trabalho, Andressa, impactou outras mulheres para que elas se emancipassem? Exatamente, né? A minha senhora, essa senhora que vai nos emancipar, assim, né? Esse ofício, ele emancipa, né? Ele vai o ofício da costura, ele te diz, né, que você realmente não precisa de outros, porque se você aprende a modelar, se você aprende a cortar, se você aprende a costurar, você já ganha aí meio mundo, porque as pessoas precisam se vestir, como as pessoas precisam comer, como as pessoas precisam de remédios, enfim. Então, a costura, ele é tão importante quanto a alimentação, né. Você precisa da vestimenta, sempre vai precisar, você não vai andar nu, né. Então, o meu trabalho, ele impacta nesse sentido teve senhoras que passaram, né, que não sabiam costurar, passaram a vida inteira fazendo outros tipos de trabalho, mas queriam aprender a costurar, né. Ter uma máquina de costura, aprender a cortar. Então, esse trabalho, ele te dá autonomia para fazer outras coisas, né. Ele te dá autonomia para você, eh, para você vestir pessoas. É isso e mais um pouco, né, Andressa? Sim. Quando a gente fala de corpos pretos, a gente obrigatoriamente a gente fala também de território, né? Sim. Corpo e território. Eu acho que também isso é muito importante o pessoal da academia entender essa questão de território, né? Sim. Mesmo porque, por exemplo, uma universidade federal, sabemos, né, que é um território de pessoas que tiveram maiores oportunidades de estudo para poder adentrar na faculdade, fizeram excelentes colégios, né? As famílias investiram em bons colégios para que pudessem fazer uma boa faculdade, por exemplo, como a UERJ. Sim. Né? E graças ao sistema de cotas também, a população negra teve essa oportunidade a mais. Né? Então, falando de corpo e território, aonde a sua empresa, a Neite, se posiciona enquanto corpo e território? A Neite, ela está localizada no bairro Santo Cristo, né, que é o bairro que fica a Pequena África, né, que ele tem o nome de Pequena África, e tem o Morro da Providência, tem a Cidade do Samba, tem um Instituto Pretos Novos, né. Então,
resgatar esse ofício dentro desse território é muito, muito simbólico, né? É muito simbólico trazer esse resgate e entender essa emancipação a partir desse ofício no Morro da Providência, porque ela surgiu para ser local, para atender as mulheres, né, do Morro da Providência e adjacências, né? Em que período? No período antes da pandemia. Aí quando chega a pandemia, a gente não tem mais como circular, estar juntos, né? E aí eu vou pro digital e dou aula sobre a história da moda e vou Preciso falar. usar o cesto que Nanã usou, o cesto de retalho, né? Exatamente, porque a gente sempre tem ali aqueles pedaços de tecido para fazer outra roupa. Você tem uma roupa pra fazer, mas aquilo não vai dar. A gente sempre tem esse cesto de... E a pandemia veio pra gente se remodelar, né? Exatamente. Ela falou assim, então tá, agora vocês vão ter que usar todos os cestos que vocês têm pra se manter, né? Pra sobreviver, pra se manter vivo, né? E eu acredito que muitas pessoas tiveram que fazer isso, né? Infelizmente, ou felizmente, porque teve muitas pessoas que encontrou outras possibilidades, né? Como até mesmo no Itã, né? Que ele vai lá encantar essas pessoas, né? Que Xangô vai encantar essas pessoas nessa festa. Então, Nanã traz isso do retalho, né? Que vai emancipar, e isso... A Neide, ela emancipou, né, pessoas que passaram ali por essa escola para aprender esse ofício. E me diz aqui uma coisa, né? Puxando esse gancho que Nanã foi responsável por uma roupa que encantou. Você é a mulher de Nanã, né? Sim. Quando eu te convidei, eu não sabia. Mas assim, esse podcast Vitoriosa tá aí para isso, né? Exato. A ancestralidade, o mundo espiritual vai juntando pessoas, né? Vai. E para formar essa potência e também dar mais uma possibilidade para as pessoas que estão saindo da academia. Sim. Então, minha querida, o que te encanta? E o que encanta as outras pessoas dentro da sua profissão? E o que você gostaria de dizer para aqueles que estão nos ouvindo e que saíram da academia agora ou estão cursando o seu último período acadêmico, que eles saem e estão nesse lugar ou saem desse lugar com tantos desencantos? O que me encanta, né, com a Neide, que eu sou tão encantada com o meu trabalho na moda, é vestir pessoas. Seja elas a partir do conhecimento, seja ela com roupas mesmo. Então, o que me encanta é que a gente seja revestido por nós mesmos, né? Por entender que o ser negro já basta ser, né? Você não precisa ter para ser, você já é, né? E isso me encanta muito, de entender a moda como autoimagem, né? Como a possibilidade de sermos quem nós já somos, como já se bastasse, a gente não precisa caber em nada. E então eu digo isso para os acadêmicos que estão saindo, né? Que ficam tentando encontrar, perdidos ali, né? Onde eles vão caber, onde eles vão entrar, né? E que entender que eles já bastam, o conhecimento deles é ouro, conhecimento é ouro, assim. E muitos não têm esse acesso. Então, honrar essa possibilidade de ter esse conhecimento e possibilitar àqueles que não têm, né? Trabalhar isso para os nossos, sabe? Poder fortalecer a nossa comunidade negra, fortalecer o nosso povo negro a partir do conhecimento que eles estão tendo, a partir da possibilidade, a oportunidade que eles tiveram de ter esse conhecimento, sabe? Entender que aquilo que eles têm é ouro, sabe? É algo que
pouquíssimas pessoas têm, né? Mesmo com as cotas, ainda é muito... o número é muito pequeno diante da nossa população, né? Se a gente é majoritariamente negra nesse país e não temos esse acesso. Então, o que me encanta é essa possibilidade de ser, né? E fazer a partir do vestir e de se emancipar, sabe? Isso que me encanta. Saluba, Nanã! Saluba. Nanã! E eu espero verdadeiramente que esse episódio possa encantar a todos, para que todos nós saibamos que já somos vitoriosos, que chegamos até aqui, né? Exato. E que esses ensinamentos sejam também parte da vitória de todo o pessoal que está saindo da academia, que saiu da academia. Espero vocês que sejam encantados, que sejamos vitoriosos, que Nanã possa nos emancipar, que Nanã possa modelar as nossas vidas, modelar as nossas cabeças, os nossos oris, para que a gente saiba para onde a gente vai, porque a partir também deste podcast a gente já sabe de onde a gente veio, tá bom? Espero vocês no próximo episódio. Obrigada, Andressa. Eu que agradeço. Obrigada.